Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui à nossa aula de Direito Constitucional do Eu Quero Passar e estamos tratando dos direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Tudo bem? A aula anterior explicamos para vocês os chamados direitos de primeira geração, que surgiram lá desde 1215, mas que só ganharam força mesmo a partir das revoluções burguesas, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, tá certo? E são direitos que dizem respeito à liberdade do indivíduo, que buscam garantir a liberdade do indivíduo, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Nós temos inclusive, já que falamos aí dos franceses, né, o movimento iluminista, um grande defensor da liberdade de expressão foi Voltaire, né? Então, assim, os direitos de primeira geração dizem respeito à liberdade de forma genérica, de forma ampla, né? Ou seja, lato sensu. Agora, é importante dizer também que os direitos de primeira geração são direitos negativos, negam, impedem uma atuação do Estado. Tudo bem, mas agora estamos tratando dos direitos de segunda geração. Eu gostaria que vocês voltassem aqui para o quadro para a gente voltar no conceito de direitos de segunda geração, ok? Vamos lá. Bom, aqui pessoal, direitos de segunda geração. São os direitos sociais que surgiram a partir da Revolução Industrial durante o século XIX, mas que só foram inseridos em textos constitucionais a partir do século XX. Vamos falar bastante aí dos chamados direitos de segunda geração, tá? Vou explicar para vocês como surgiram e como eles foram inseridos nas constituições. Bom pessoal, ocorre o seguinte. Nós tivemos na Revolução Francesa, é interessante, porque você vai perceber que há uma relação direta entre os fatos que geraram os direitos de primeira geração e também os fatos que geraram os direitos de segunda geração. Se você assistiu, e eu tenho certeza que assistiu minha aula anterior, você sabe que eu disse o seguinte, que são os ideais de liberdade presentes tanto na Revolução Francesa quanto na independência dos Estados Unidos e também no ideário iluminista, é que vão gerar os direitos de primeira geração. Mas é importante dizer que a liberdade defendida nesses movimentos era tanto a liberdade no seu sentido estrito, a liberdade do indivíduo de ir e vir, de falar, de manifestar a sua opinião, mas também a liberdade de iniciativa, né? Então tem também presente nesse ideário a ideia da liberdade econômica. E nós vamos ver que a chamada ordem burguesa, se desenvolve muito no passar do século XVIII, final do século XVIII, século XIX. Há um crescimento do poder da burguesia que é exemplificado de forma mais notória pelo grande evento dos séculos XVIII e XIX, econômico, que é a Revolução Industrial. Então nós temos aí um crescimento do poder da burguesia e um crescimento também muito grande da exploração da mão de obra do trabalhador. Como havia a ideia de que o homem era livre, né? E aí a ideia da liberdade de iniciativa também capitalista, de produzir, de trabalhar, né? Então surgiu também essa ideia de que as fábricas, as indústrias ali da Europa, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, essas fábricas colocassem cada vez mais trabalhadores, né, que não tinham aí, que não havia ainda a ideia dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Então, como consequência da Revolução Industrial, tivemos uma forte, uma acentuada exploração da mão de obra, dos trabalhadores que não participavam aí, não tinham acesso aos meios de produção e que tinham praticamente para oferecer para o sistema capitalista apenas a sua mão de obra, que naquele momento não tinha um valor econômico importante. Os salários eram muito baixos, as horas de trabalho do desenvolvimento da Revolução Industrial
eram cada vez mais extensas, né? Temos registros aí de trabalhadores que trabalhavam entre 16 e 18 horas, a média era 14 a 16, mas há registros de jornadas de 16 a 18 horas e salários muito baixos, mulheres, crianças, homens, todos sendo explorados de forma bastante degradante pelo sistema capitalista. Então, esse cenário de exploração, né, somado ao crescimento do poderio econômico dessa nova classe, a classe burguesa, fez com que surgissem uma série de movimentos e ideologias que questionavam a própria Revolução Francesa, né, que trouxe a ideia da igualdade, da liberdade, da fraternidade no seu conjunto ideológico, mas na prática consagrou somente a ideia da igualdade e principalmente a da igualdade de iniciativa, né? O que favoreceu o desenvolvimento capitalista, mas trouxe uma série de prejuízos para aquelas classes menos favorecidas que não tinham acesso aos meios de produção. E aí nós vamos ver movimentos operários, né, ideologias como socialismo, comunismo, que surgem aí durante o século XIX, né, revoltas na Inglaterra, como o ludismo, o cartismo, né, um aumento inclusive até da criminalidade muito acentuado no século XIX, e tudo isso fez com que a sociedade começasse a pensar não só apenas no direito individual, mas também no direito coletivo, no direito social, né? O direito à saúde, a uma remuneração justa, né? E uma série de coisas que também só se alcança com uma remuneração justa, o direito à educação, à previdência social. Então, é da efervescência de todos esses problemas na relação entre capital e trabalho que ocorre no século XIX, é que surgem os direitos de segunda geração, certo? Então, enquanto os direitos de primeira geração são direitos individuais, os direitos da primeira geração são individuais, os direitos da segunda geração são direitos de natureza social. Tudo bem? Tranquilo? Quando é que a gente vai ver pela primeira vez o surgimento desses direitos em documentos constitucionais? Nós temos aí 1910, a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana cria um Estado socialista e terá também uma Carta Constitucional socialista. É a primeira vez que uma Constituição estabelece ali direitos sociais, né? Direito à educação, à saúde, estão presentes aí, né, na Carta Constitucional criada no México em 1910. Em 1919 também temos uma Constituição importante, a Constituição de Weimar, que surge na Alemanha. Também traz um capítulo de direitos sociais, previdência social, direito ao trabalho, direito à greve. Todos esses direitos estão presentes aí, né? E são direitos coletivos, não apenas individuais como aqueles da primeira geração. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui para o quadro, nosso quadro novamente, tá? Então, comparando aqui os direitos de primeira geração aos direitos de segunda geração. Os direitos de primeira geração, pessoal, anotem isso, vai cair na prova. Os direitos de primeira geração são direitos negativos, porque negam, impedem uma atuação do Estado. Já os direitos de segunda geração são chamados direitos positivos, porque exigem uma atuação do Estado, né? Pedem ao Estado que garanta determinados direitos. Por exemplo, o direito à educação. O Estado tem que criar a educação pública para aqueles que não têm condição de pagar, né? A saúde, né? O direito à saúde necessita de uma atuação positiva do Estado. A criação da previdência social, né? A gente sabe que a previdência social é importante principalmente para aquelas pessoas que têm menos recursos, né? Porque chega na idade, né, numa idade mais avançada, não tem mais forças para trabalhar, uma vez que o trabalhador vende
é a sua força física, sua força de trabalho, então é preciso que ele tenha uma proteção, né, quando tiver uma idade mais avançada. Então a ideia da Previdência Social é que o Estado tenha uma atuação positiva, né? É importante dizer também, olha só, sempre comparando, pessoal, essas comparações são importantes para quem vai fazer a prova. Enquanto os direitos da primeira geração, eles inspiram, eles têm uma preocupação maior com a ideia da liberdade, os direitos de segunda geração dizem respeito à igualdade, ao princípio da igualdade, né? Ou seja, todos têm o direito a uma saúde, a ter saúde, todos têm direito a uma educação, todos têm direito à previdência social, né? Tem o direito também de se manifestar contra as arbitrariedades do poder econômico. E aí a gente vê aí presente nessas primeiras cartas constitucionais o direito à greve, né? Então, notem, enquanto os direitos de primeira geração dizem respeito à igualdade e são de natureza mais individual, os direitos de segunda geração dizem respeito à igualdade e são de uma natureza mais coletiva, são direitos coletivos, saúde, educação. Tudo bem? Tranquilo aí? Sempre lembrando também, pessoal, que além da Constituição de Weimar, que surgiu em 1919 na Alemanha, que traz aí os direitos sociais, a Constituição mexicana de 1910, que também traz aí a ideia dos direitos de segunda geração, direitos sociais, e várias outras constituições que surgiram no período, nós temos também a criação da OIT, que é, né, a Organização Internacional do Trabalho, ressaltando aí os direitos sociais. Tudo bem? Tranquilo? Anotem, estudem, vocês vão matar aí qualquer novidade acerca dos direitos de primeira ou segunda geração. Agora, pessoal, nós temos que falar também dos direitos de terceira geração. Vamos lá? Direitos de terceira geração. E o que seriam então os direitos de terceira geração, senhoras e senhores que me acompanham? Os direitos de terceira geração já são direitos que dizem respeito à nossa contemporaneidade, ao nosso tempo. São discussões modernas, né, que tratam aí da questão do direito ambiental, do direito a um ambiente saudável, um ambiente protegido, né? A proteção ao meio ambiente é o direito de terceira geração. Acompanhe aqui no quadro que vocês vão entender melhor. Dizem respeito à necessidade de preservar o meio ambiente, mas não só isso, a paz mundial. A paz mundial é um direito também consagrado como de terceira geração aí pela doutrina. Isso já está pacificado na doutrina. O desenvolvimento econômico dos países, né? Ou seja, aqui a gente vê que esses direitos presentes aí na ideia dos direitos de terceira geração são mais diversos. São, como a gente costuma dizer, direitos difusos, porque tratam de assuntos esparsos, né? Ou seja, dizem respeito ao mesmo tempo à preservação do meio ambiente e à busca pela paz mundial, o desenvolvimento econômico dos países. E aí a gente vê que as nações mais ricas, mais poderosas hoje têm uma preocupação com o desenvolvimento econômico dos países mais pobres. Nós notamos, por exemplo, que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, aí, que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, ela cria programas de desenvolvimento das regiões mais pobres. Nós temos aí países da África, né, que estão aí amparados por uma série de projetos internacionais que visam o desenvolvimento econômico internacional e não apenas interno das nações, né? É um pensamento moderno que trata da fraternidade, né? de uma preocupação com a humanidade, muito mais do que apenas nações. Tudo bem? Bom, vou aqui agora, encerrando por aqui, né? Falamos aí do direito, né, dos direitos de segunda geração.
começamos a falar dos direitos de terceira geração. Na próxima aula eu vou continuar falando aí sobre os direitos de terceira geração e vamos seguindo. Vamos aprendendo cada vez mais sobre direito constitucional. Tenho certeza que agora, nessa altura, você já está começando a clarear, a entender muito melhor o espírito, né, a essência da nossa Constituição. Ok? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem bem aí, estudem. Eu volto agorinha, daqui a pouco. Até mais.